Olá, eu recebi uma série de e-mails, de mensagens de pessoas muito preocupadas com o projeto de lei 6.159 de 2019 apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Esse projeto tem uma série de propostas e várias delas envolvem as pessoas com deficiência. E é exatamente por isso que nós vamos conversar um pouco hoje sobre o projeto de lei 6.159, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e que tem como proposta alterações que envolvem o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991. Vamos imaginar o seguinte: o artigo 93 prescreve que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a ter de 2 a 5% dos seus cargos ocupados por beneficiários reabilitados ou por pessoas com deficiência na seguinte proporção: a empresa com 100 ou de 100 a 200, de 101 a 200, deve ter um total de até 2% de pessoas com deficiência empregadas, pessoas com deficiência ou reabilitados. A empresa que tem de 201 a 500 deve ter 3%. A empresa que tem de 501 a 1.000, 4%. E a empresa que tem mais de 1.000 empregados, 5% de empregados trabalhadores reabilitados ou com deficiência. A proposta de inserir o artigo 93A na Lei 8.213 de 91. Vamos ver, então, o que dirá ou o que diria esse artigo se ele fosse aprovado. Artigo 93A. Para o cumprimento da obrigação de que trata o artigo 93, será considerada como base de cálculo a totalidade dos empregados que trabalhem na empresa, inclusive 1. Os empregados temporários. 2. Os empregados de empresa de prestação de serviços a terceiros. Parágrafo 1º. Não serão considerados para fins da obrigação a que se refere o artigo 93, nos termos do disposto em regulamento, os cargos 1. Que exijam o exercício de atividades com operações perigosas. 2. Cujas atividades restringam ou impossibilitem o cumprimento da obrigação. Ou 3. Cuja jornada de trabalho não exceda a 26 horas semanais. Parágrafo 2º. As empresas de trabalho temporário e as empresas de prestação de serviços a terceiros de que trata a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, excluirão da base de cálculo, respectivamente, os empregados colocados à disposição de terceiros e os empregados que prestam serviços a terceiros. Só que o parágrafo 1º já diz uma coisa diferente, ou seja, que não serão considerados para os fins da obrigação a que se refere o artigo 93, nos termos do disposto em regulamento, os cargos que exijam o exercício de atividades ou operações perigosas. Então, suponha, por exemplo, que uma empresa tem 250 empregados. Consequentemente, ela está obrigada a receber, a contratar um total de 3% de empregados com deficiência. Isso dá, mal calculando, 8 vagas, para ser mais exato. O resultado é que, suponha agora que desses 250 empregados, 50 são empregados que exercem atividade de risco, ou seja, são empregados que exercem atividades perigosas. Consequentemente, você vai extrair esses 50 empregados.
Então, o cálculo será feito sobre 200. E, nesse caso, a cota será muito menor. Por quê? Porque a empresa que tem até 200 empregados está obrigada a contratar não 3%, mas 2%. E aí você teria, então, um total de 4 empregados a serem contratados e não mais os 8 a que eu fiz referência. Então, essa é uma das críticas ao projeto, ou seja, que o projeto prejudica as pessoas com deficiência. E essa proposta de artigo 93A, ela continua. Por quê? Porque a gente tem ainda o inciso 3 no artigo 93A. A proposta do governo, então, prevê que não serão computados na base de cálculo das cotas também aqueles empregados que trabalhem e que, de alguma maneira, a sua jornada de trabalho não exceda a 26 horas semanais. Então, vamos fazer a seguinte suposição. A empresa JB Balas Limitada possui 300 empregados. Esses 300 empregados estariam na segunda regra, ou seja, a de 3%. Consequentemente, nós teríamos aqui um total de 9 empregados. Mas suponha que desses 300, aproximadamente 60 exerçam atividades que não excedem 26 horas. Consequentemente, vamos pensar em 240 e essa será a base de cálculo. Nós calcularemos, então, 3% sobre 240 e acharemos algo em torno de 8 empregados, arredondando a conta. E aí, o parágrafo 2º fala das empresas de trabalho temporário e das empresas de prestação de serviços a terceiros, ou seja, as empresas que prestam serviços de forma terceirizada. O que isso significa, então? Que tanto as empresas de trabalho temporário quanto as empresas terceirizadas, elas poderão de alguma maneira, excluir da base de cálculo, respectivamente, os empregados colocados à disposição de terceiros e também os empregados que prestam serviços a terceiros. Imaginemos a seguinte hipótese. Essa mesma empresa, JB Balas Limitada, tem 300 empregados. Suponha agora que essa empresa tem 25 funcionários, 25 empregados, 25 funcionários que prestam serviço para ela e são colocados à disposição de outra empresa. Ou seja, eles não contarão mais para a base de cálculo das cotas. Então, nós teremos aqui a base de cálculo reduzida em 25 empregados. Imagina agora que essa mesma empresa ela também resolveu contratar empregados de forma temporária. Consequentemente, imagina que ela tenha 25 empregados contratados de forma temporária. Esses empregados também não contarão para a cota. Resultado, a base de cálculo cairá de 300 para 250 empregados. A lei de cotas atualmente é muito clara no sentido de dizer que a empresa com 100 ou mais empregados deverá ter de 2 a 5% de seus trabalhadores reabilitados da Previdência Social ou pessoas com deficiência habilitadas. Essas exceções, portanto, são propostas do projeto 6.159 de 2019, que tramita no Congresso Nacional em regime de urgência. Eu só vou te dizer que esse projeto foi enviado ao Congresso Nacional em regime de urgência constitucional. O que isso significa? Que o Congresso Nacional tem até 100 dias
para aprovar o projeto, rejeitar o projeto ou rejeitá-lo ou aprová-lo com emendas, melhor dizendo. Na prática, a Câmara dos Deputados tem 45 dias para apresentar uma resposta ao projeto. O Senado tem mais 45 dias para se manifestar também sobre o projeto e, se houver emendas no Senado, o projeto volta à Câmara, que tem mais 10 dias para falar sobre as emendas, até que o resultado da tramitação nas duas casas seja remetido à sanção presidencial, caso o projeto seja aprovado, e aí, indiferentemente, se com emendas ou sem emendas, ou para ser arquivado se, eventualmente, o projeto for rejeitado pelo Congresso Nacional. No próximo vídeo eu vou te contar um pouco sobre a proposta do governo federal com relação a outros temas da Lei 8.213 de 1991, notadamente com relação à cota contribuição. Te espero!